bem com vocês? Nós estamos aqui com o 20º programa da Ciência e Vida da TV Mon, Canal 6 HD, e nós temos hoje duas excelentes pessoas aqui, muito instigantes, né? Tem a Thaisa e a Shana. Ambas são empreendedoras, ambas têm lidado muito com esse assunto em plena era de mudança, transição. E a gente tem um tema que é o empreendedorismo. Se o empreendedorismo é a saída ou não para a geração Z. E quando eu falo empreendedorismo, eu não necessariamente estou falando empreendedorismo criar uma empresa, mas o intraempreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo interno, ou seja, a proatividade para eu melhorar a minha organização também é importante. E aí a minha surpresa, introduzindo esse tema, é que as escolas, né, ainda estão ministrando as mesmas disciplinas do passado. Eu tive uma experiência numa escola técnica, onde só na área de TI tinha uma cadeira de empreendedorismo. Eu sou professor da PUC e em 2000 eu já comecei a dar a cadeira de empreendedorismo. Então nota assim, já são 25 anos. E ainda nós temos poucos empreendedores. E tem muito mais empreendedor baseado no vamos que vamos, do que aquele que de certa forma se preparou um pouco para isso. Porque é fácil quebrar, bater a cabeça na parede e quebrar. Então assim, o empreendedorismo é fundamental hoje em dia e a geração Z, não sinto que ela esteja mobilizada para isso. Se é difícil, se demora, eles não querem. Então, minha pergunta é essa aqui. Será que o empreendedorismo é a saída para a geração Z? É empreendedorismo para todas as pessoas? O que vocês acham? Thaisa, o que tu acha? Eu acho que... Muito prazer. Obrigada por estar aqui. Me chamo Thaisa. Sou empreendedora há 6 anos. Também entrei num processo profundo de autoconhecimento, onde acabei fazendo formações na área de yoga, desenvolvimento pessoal. E isso me trouxe muito para esse lugar de entender alguns conceitos, né? De estar mais consciente e entender algumas coisas. Então, o que é o empreendedorismo? Qual é a qualidade do empreendedor? E devido às qualidades do empreendedor, isso torna o empreendedorismo uma solução. O empreendedor, ele é uma pessoa visionária, uma pessoa inovadora, uma pessoa que se adapta e precisa ter inteligência a respeito das coisas que acontecem, como por exemplo a pandemia, as enchentes. Então o empreendedor, ele é aquele que empreende, ele está sempre se renovando, ele está sempre atento ao que está acontecendo ao redor, ele tem uma percepção sobre quais são as necessidades dos clientes, do mercado, da sociedade, para a partir disso encontrar oportunidades para servir as pessoas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, que são as qualidades de um empreendedor, com certeza o empreendedorismo é uma peça-chave de mentalidade para as pessoas dessa geração que tem tanta dificuldade. E deveria ser dado nas escolas, ensinado nas escolas? Sem dúvidas, com certeza. Até ouvi falar, sim, que tem uma nova matéria nas escolas, que é a Escola da Vida. E dentro dessa matéria de Escola da Vida, que talvez ela ainda não tenha tanta importância para os alunos quanto deveria ter, mas eu sei que é um processo de inovação que está acontecendo. Eu tenho um irmão de 13 anos, então eu sei disso. E nessa matéria, eles aprendem a fazer algumas coisas e eles, inclusive, criam mini empresas, né? Isso a nível de ensino fundamental ainda, eu acho que está entrando. Então, está acontecendo um movimento de realmente cutucar as novas gerações a respeito de pensar um pouquinho no futuro. Shana, o que tu pensa disso? Bom, muito obrigada. Deixa eu me apresentar também um pouquinho. Eu sou empreendedora, desde 2022 empreendo com a Leve Moda Fitness. E o meu ponto de vista a respeito disso é de que, sim, de que o empreendedorismo precisa ser tratado nas escolas, especialmente para a nossa geração que a gente está formando, a geração Z, que precisa de um olhar em relação a questões de habilidades, decisões, saber lidar com conflitos. Tu falou que o empreender ele envolve toda uma visão inovadora e eu acho que envolve também toda a questão de flexibilidade, de saber lidar com todos os desafios, as dificuldades. A gente precisa ter um olhar muito amplo, a gente precisa controlar e passar por cima do medo, então arriscar é uma coisa que a gente
vai fazer sempre, independente de quanto tempo tu estiver empreendendo. Eu acho que tu tem que estar sempre com essa visão para o futuro, né? Então, eu acho que é extremamente importante que os jovens de hoje possam aprender, né? Conseguir ter esse olhar para esse futuro, o que eles buscam, o que eles de fato querem para o futuro. Tem são vários livros que falam que dinheiro não é o problema para empreender. Para empreender, a maior dificuldade é a coragem do empreendedor. Exato. Né? Tem que ter coragem, intuição, ou seja, saber que dá para ganhar dinheiro com aquilo ali é uma intuição, não é uma certeza, e compromisso de tempo, que é o que tu falaste, tu vai errar muitas vezes, mas que geralmente as pessoas não têm é coragem. Exatamente. O que tu chama disso? Como é que eu posso encorajar alguém ou fazer com que ela não se sinta, não tem dinheiro, não sei o que, não vai dar certo e tal? Tudo isso que a gente tem de medo, né, a gente precisa perceber que o empreendedor ele sempre vai além do medo, porque o medo faz parte da vida. Então, quando a gente pensa em partes conceituais, de novo, que nem do empreendedorismo, o que o medo é? O medo é um recurso humano intrínseco que te salva de morrer. Simplesmente isso. Então, se algo não vai me matar, por que eu tenho tanto medo e continuo alimentando e dando energia para algo que está evitando que eu morra? Se o máximo que vai acontecer é eu ter a percepção de que, olha, se isso aqui não der certo, o prejuízo é tal. Vou morrer, vou ser preso, tem algo que me impeça, eu tenho recursos, força e saúde para ir atrás, para caso dê alguma coisa errada, isso se resolver. Tenho, quase 90% das pessoas sempre têm condições de resolver aquilo que transcende medo. Se eu deixo, ela segue falando. Mas assim, é isso aí. A questão de curso, porque vocês saíram na cara e coragem, tá? Que tipo de formação seria interessante ter, que vocês talvez sintam falta agora, para poder tocar um negócio com mais assim, não adianta só ter energia e querer, faltam algumas ferramentas, né? Que ferramentas seriam essas que vocês sentem falta? Eu sou formada em administração, né? Então eu aprendi. Tinha o recurso. Eu estudei, desenvolvi no tempo de faculdade, a gente também desenvolveu uma empresa, enfim, montou um negócio, então já é uma experiência. Agora falando da geração, né, do adolescente que a partir da escola, né, para que a gente consiga que a partir da escola já consiga sair com uma ideia do empreendedorismo, eu acredito que o ponto principal seria que dentro das escolas, como a gente tinha conversado antes, talvez com um projeto voltado com empreendedores, empresárias, pessoas que tenham a experiência, porque a prática ela é muito diferente da teoria, né? A teoria a gente não aprende, por exemplo, a lidar com o medo, a lidar com a incerteza. A gente tem os dados ali, né? As informações e o empreendedorismo ele foge muito dessa questão só teórica, ele envolve muita prática. Então eu acredito que o curso, alguma coisa voltada, seria de fato, como a gente tinha comentado, talvez um projeto iniciado nas escolas, para que o jovem consiga ter esse primeiro contato, né, com o empreender. Eu acho que o criar é fácil. O criar é muito fácil. Então essa parte que já tem, supostamente, não sei com profundidade, em teoria nas escolas, é a parte fácil. Criar sempre é bom. Tô dizendo isso sobre alguém que passou por essa dor. Então eu não tive qualquer educativo, planejamento quando eu abri minha empresa, até porque eu não tinha planejado que ela acontecesse, tivesse o sucesso que ela teve, para estar aí há 6 anos ainda acontecendo e evoluindo. Então, na parte prática, como é que faz quando se trata de produtos como eu? Como é que a gente coloca o valor em cima? Qual a porcentagem? A precificação? Quanto que tu pode dar de desconto? Como é que tu faz lá os cálculos para poder cobrar de alguém? Como é que tu faz um planejamento a longo prazo de investimentos para que tu mantenha um estoque? Essa parte prática
é a que a gente muitas vezes não tem e que às vezes um educativo muito básico de uma pessoa, de professores, né, de uma metodologia simples pode entregar isso nas escolas, porque o criar, gente, é muito fácil. O criar leve, divertido, é muito bacana e quando vem do coração é melhor ainda. Agora, na prática, o que muitas vezes faz falta é essa parte de olhar para o dinheiro, de olhar para dados. Eu fui professor dessa área, né? Então eu estudei um pouquinho disso aqui. Né? Então tem 4 fases de uma empresa: a infância, a adolescência, a maturidade e a perpetuação. Vocês vão na fase da infância. A fase da infância significa que eu, dono, estou gerenciando tudo o que acontece. Tá? Então é uma fase que o dono ele é praticamente centralizador. Vocês são centralizadoras porque então tu tem a Mari, talvez tu tenha algumas pessoas que trabalham contigo, mas é muito fácil. O risco é quando eu começo a crescer, e crescer significa que eu tenho que passar para a fase da adolescência. O que é a fase da adolescência? Onde eu tenho que contratar pessoas e delegar responsabilidades. Então eu contrato o Aristeu, né, na tua loja, e a loja começa a crescer, porque tu não consegue mais dar conta de tudo. Sim. Então a delegação, aí que começa a gestão. Que aí o curso de administração ensina, mais ou menos, mas ele te dá uma ideia. Sim. Então, a primeira mortandade enorme justamente é na fase da transição. É o sucesso que mata a empresa. Porque eu fico centralizando tudo, quero fazer tudo, e aí eu não consigo, e a empresa aí começa a produzir produtos errados, fazer mal, queimar o filme, falta dinheiro, faz investimento que não dá certo, e aí começa a quebra. Então, a fase crítica do negócio é a transição. E para essa transição da infância para a adolescência, tem que buscar ferramentas, senão vocês não vão conseguir. Porque daí entra a gestão de pessoas, esse plano de carreira das pessoas, a questão de investimento. Então ela começa a ter um vulto. Mas essa largada, eu só vou ter esse problema depois, mas primeiro eu tenho que começar, né? Então a fase da infância é fundamental. Mas se eu já der essas ferramentas na largada, eu já tenho um impulso muito bom. Tá? Como é que vocês veem isso aqui em Montenegro? O empreendedorismo em Montenegro? Nas escolas, pelas associações comerciais, pelo próprio grupo de mulheres empreendedoras que vocês fazem parte? Eu quero contribuir trazendo um pouco sobre o que eu vi, da minha geração, tá? Então, eu vi muitas pessoas da minha idade, da minha geração, que abriram negócios. E muitas dessas pessoas não estão mais aqui. Então, o que a gente percebe? Que muita gente passa por esse deslumbre do vamos lá e faz um monte de investimento e não, às vezes, começa com um olhar iludido no começo. Eu acredito que o empreendedorismo me ensinou muito e para quem empreende precisa ter esse olhar e isso pode ser ensinado dentro de uma categoria de valores, humildade. Porque o que perpetua um líder, um empreendedor no mercado é a humildade. De que a gente está sempre começando. Porque quando a gente sai da infância para a adolescência dentro de uma empresa, a gente está de novo começando. Então para perpetuar, eu acredito que precisa de humildade. Muitas vezes eu vi, né, essas pessoas da minha geração que começaram com seus negócios, começaram com tudo muito uau e tudo muito uau. E às vezes esse uau é a nossa afincada no nosso próprio rim, entendeu? Exato. Porque daí tu acha que é bom. Porque tu acha que é bom. Sai ganhando. E a verdade é que eu sinto no meu ser assim que a humildade, que o empreendedorismo nos ensina a ser humildes. Deixa eu pegar esse gancho e passar para a Xana. A Xana tem uma funcionária, vou chamar de funcionária, uma estagiária, tá? Que está há 2 anos contigo? Vai completar 2 anos. 2 anos, tá. Como é que tu vai reter essa pessoa contigo? Porque a retenção de talentos, captar talentos é difícil, porque não tem talentos para te captar. Mas às vezes quando tu consegue achar uma joia rara, tu tem que reter. Sim. Porque senão depois da manhã ela vai embora. Como é que tu vai reter a Mari? Não precisa contar salário. E aí você fica, só para enxergar, assim, dentro tem uma lógica assim, salário não é motivo de retenção, é motivo de perda. Se tu não pagar adequadamente, tu perde, mas tu não motiva pelo salário. Exatamente. Eu acho que, citando justamente a nossa questão na prática, as perspectivas em relação à loja, em relação ao crescimento da loja e junto com ela. Isso eu sempre deixei muito claro para ela, que a gente está num processo de crescimento,
Então, eu comecei com a loja online, tu fala essa questão de que muitas pessoas começam já muito alto. Eu fui dando um passo de cada vez. Eu estava comentando com ele que quando eu comecei a empreender, eu trabalhava ainda. Eu comprei pelo cartão de crédito, eu decidi que eu queria, motivada pela maternidade. Poderia dar vários ganchos aqui, porque eu acho que a mulher, ela empreende... Eu acho que o fato da mulher empreender, que de 2000 para cá, as mulheres elas cresceram muito na questão do empreendedorismo, e eu acho que muito voltado à questão da satisfação e felicidade no trabalho, que foi um dos pontos que tu citou ali, e muito também pela questão da maternidade, o que a gente vai fazer com o nosso tempo, que o nosso tempo ele passa, ele não volta. Então, tudo isso a gente começou a mudar muito os nossos pensamentos, e talvez a minha geração mais, porque eu vim de um lar, assim, a minha mãe... Cresci com a minha mãe dizendo pra mim que eu tinha que ser funcionária pública, que eu tinha que ter estabilidade no trabalho. Então, sabe, aquela geração anterior, ela não buscava felicidade no trabalho, ela buscava o financeiro para conseguir manter a estabilidade no trabalho. Então, eu comecei com a loja online, comecei pequenininha, devagarzinho, a gente conseguiu ter um espaço físico, ótimo, legal, e a Mari começou junto comigo nesse processo. Então, a gente tem uma relação muito aberta, também não sei se certo ou errado, se a minha postura como líder está certa ou não, mas é o que eu faço. O resultado diz, então, tá tudo não, certo. Todo mundo, e o atendimento dela Até também aqui. É muito elogiado. Até aqui. Todo mundo elogia muito o atendimento dela também, e ela faz por si, ela faz por merecer, porque ela se empenha, ela se dedica a isso. E eu acho que a principal questão para manter ela é justamente ela fazer parte das perspectivas de crescimento da loja. Eu sempre falo com ela, brincando, mas porque é o meu sonho. E tu chega a construir o nosso futuro daqui vai ser a gente tem o nosso quadro dos sonhos, a gente tem o nosso potinho lá da gratidão, que ela também coloca os pensamentos dela. Porque assim, nota, essa questão assim, nós vamos ser felizes amanhã. Não, tem que dar concretitude. Eu vou abrir uma loja, tá na Timbaúba, tá vindo pro centro, então tô vendo que tá mudando, assim, talvez amanhã depois a gente possa ter mais uma outra loja em outro lugar. Exato. Então assim, tu mostra essas etapas, daí a pessoa sente junto. Eu disse pra ela. Se tu não vê o caminho, o empreendedor é mais arriscado, ele não precisa ver o caminho, ele tem um sonho, ele corre atrás. Exatamente. Mas para reter talentos, tu tem que às vezes mostrar o caminho. E tu sabe que uma coisa que talvez isso o jovem também é o imediatismo, né? É a questão de tu entender que o processo ele demora, né? Ela tem essa clareza e ela tem essa clareza de que não é de um dia para o outro que as coisas. Te aproveitando, depois eu passo para ti. Como é que imediatismo rima com humildade? Ela falou há pouco, a Thaisa falou que tem que ser humilde. E o imediatismo, como é que rima essas duas coisas? Eu acho que não consegue trabalhar uma coisa junto com a outra. E aí tu tá dizendo que é para ser humilde, mas e o imediatismo, como é que... O imediatismo, exatamente, o imediatismo ele vem da geração, eles querem tudo para ontem, para agora. E a gente entende que o empreendedor, não é só o empreender, mas todo o processo, quando a gente se dispõe a querer fazer algo, a melhorar em algo, a gente tem que entender que isso vai demandar de um processo. E aqui tem uma coisa que a geração Z não faz, é dar tempo ao tempo. Exato. Então, aí que entra de novo aquilo do desenvolvimento pessoal. Então, enquanto não for trabalhado o desenvolvimento pessoal, né, trazendo aqui a ferramenta do yoga mais uma vez, mas a respirar, as pessoas não sabem respirar. O jovem pega o celular e não respira por muito tempo. E a gente já tem hoje na neurociência provas científicas de que o cérebro, por falta de oxigenação, por falta de movimento físico, ele deixa de ser criativo. Ele deixa de ser criativo para resolver problemas, para criar responsabilidade, que isso é, dentro de uma neuroplasticidade, o amadurecimento do cérebro. É a capacidade de responder, mas isso é algo que a gente estimula, né? Então, o desenvolvimento pessoal, conhecer como o corpo funciona, como a mente funciona, gestão emocional, é fundamental para esses jovens, ainda em tempo escolar, terem uma previsão de futuro. Porque não tem como eu ter muitos sonhos e ideias se eu não sou a pessoa que é capaz de realizar esses sonhos e ideias. Então, o nosso ser, a pessoa que a gente como eu trouxe no início, né, quais são as qualidades de um empreendedor, é fundamental.
Então, se eles são imediatistas, se a gente vê uma geração imediatista, a gente precisa trabalhar esse desenvolvimento pessoal para que esse imediatismo seja curado, porque isso é um uma coisa desequilíbrio. bem agora, mas é curado, mas ele precisa ganhar dinheiro agora. O imediatismo. Eu quando empreendo, e eu sou da geração Z, a não ser que eu receba uma mesada, mas como é que eu vou bancar todo esse recurso necessário? Se a gente está falando do aqui e agora, tu pode começar a empreender aqui e agora. Tu tem todo uma... Mas o dinheiro? Tu tem toda uma questão de contato com aplicativos que fazem imagens, que fazem montagens, que editam vídeos. Quantos empreendedores com dinheiro precisam de alguém como tu agora? Tu não precisa de nada além do que tu já tem, o teu celular. Só precisa de alguém que precise de ti. Tá. Mas deixa eu escutar, como é que tu começou? Como é que tu começaste? Na internet. Eu comecei com uma loja online. E a primeira coisa que fizesse foi comprar no teu cartão de crédito. Exatamente. Ou seja, aqui tem um assumir. Se a gente não quiser assumir algum tipo de risco... A gente tem que arriscar de alguma forma, a gente vai o risco é precisar se fundamental, arriscar. né? A adrenalina sobe. Mas o jovem não tem um cartão de crédito, então eu trouxe bem um exemplo Sim, de não, como eu começar entendi. partindo do zero. Eu queria pegar um exemplo prático que está aqui na mesa, né? Que a Thaisa começou, a Xana começou com essa questão bem pragmática, tá? O que as mulheres empreendedoras podem fazer para incentivar de fato o empreendedorismo em Montenegro? Eu acredito que nós, como grupo, né, de mulheres, a gente pode começar um projeto, envolver em projeto, ou até, não necessariamente que seja alguma coisa em escola, mas independente disso também, que a gente possa criar grupos, né, com a quinzenal ou mensal, que a gente se coloque à disposição de compartilhar um pouco da nossa experiência com as adolescentes, os adolescentes que tenham esse desejo, e trago aqui não só também aos adolescentes, mas as outras empreendedoras também, que estão começando agora também, né? Eu acho que é um movimento que é fácil de ser feito, né? Que vai envolver apenas as nossas experiências, que eu acho que tudo fica mais fácil quando a gente consegue compartilhar e entender o que não é fácil, não existe poção mágica, não existe nada que vá, o meu negócio deu certo porque tudo fluiu muito direitinho desde o início. Não. Durante todo esse processo a gente passou por... Eu não peguei a pandemia, mas eu peguei a enchente do ano passado, então o mês de maio praticamente a gente se sentia mal em trabalhar, né? Eu não fui diretamente afetada, mas eu tive amigos que foram, pessoas queridas que foram. Então a gente se sentia mal em fazer e tentar vender, em querer fazer o nosso negócio acontecer, porque a gente via que tantas pessoas tinham perdido tudo. Então a gente precisa... É tudo isso, assim, envolve desde o físico e o mental, e a gente tem que estar muito alinhado com todas as nossas questões e com o nosso propósito, o que a gente verdadeiramente quer, o que a gente quer impactar. Eu tenho uma colocação. Geralmente a geração Z, ela quer empreender ou em comércio online, ou em ser youtuber, ou fazer todo o processo na internet. Mas e como é que se empreende para o cara fazer uma padaria, para ele construir alguma coisa, para ele construir uma máquina, para ele poder fazer uma caneta, coisas tangíveis? Porque se a gente só trabalhar no virtual, eu não tenho bem. Se eu não produzir nada, eu não tenho bem. Se eu não cuidar do gado, tirar o leite, ou seja, se eu não saber como se pode trabalhar, porque Montenegro tem uma área rural muito forte do sítio. Como empreender não só para pegar e construir, que nem que falasse, não estou desmerecendo, tá? Claro. Tipo, via celular, legal, mas e se eu moro lá na colônia, dentro de uma empresa, como é que eu posso começar uma plantação, uma criação de galinha, sei lá o que for, essa geração, porque senão tu não vai ter nada para vender, tu não vai ter nada para... Ninguém vai ter dinheiro para pagar o yoga, estou fazendo isso lá. Então, assim, a empreendedorismo tem que ser vertical, ele tem que ter todos os níveis tratados. Eu acho que daí... Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, e eu acho que a gente tem possibilidades de fazer acontecer, mas aí eu acho que, na minha opinião, talvez envolva muito a questão dos empresários, como a gente tinha comentado, em se mobilizar daqui a pouco para essa questão de ensinar, porque eu vejo que a gente tem possibilidades, tem oportunidades, né? A gente tem aqui em Montenegro o espaço ali da sala do microempreendedor, da prefeitura, que a gente consegue ter acesso a várias informações do que a gente quer. E eu acho que se tu pegar os empresários, tu citou a questão da agricultura.
não é algo que eu tenha conhecimento, Sim, mas sim, tu pegar o pessoal de agricultura que esteja disposto a ensinar a trabalhar, eu acho que dá para ser feito um projeto muito bacana em várias áreas nesse sentido. O conceito de empreender é igual para todos, mas na realidade tem o foco. Claro, né? Se tu não gerar a riqueza, porque a riqueza vem de baixo para cima, né? Depois que tu vende, tu transforma, mas na realidade se tu não tem o que vender, né, o que produzir, então assim, é importante pegar esse corte vertical também. Tá? O que tu acha? Acredito que ter um olhar para vendas, porque em todo momento da nossa vida a gente está vendendo. Quando a gente traz a nossa opinião, a gente está vendendo a nossa opinião para que a pessoa pense sobre isso também. Então, dentro dessa visão de empreendedorismo, o que a gente está vendendo? Então, alimentação. Tu sempre pode fazer um doce, um pão, alguma coisa que alguém queira. Produzir isso. E às vezes, e aí vem a humildade de novo, que é ir lá e ofertar. Então toda vez que a gente precisa de muita coragem para ofertar, porque a gente sempre pode receber ou não. E aí entra de novo o desenvolvimento pessoal, né? E o yoga quer entender que o seu ego precisa entender que não é pessoal. O yoga é uma coisa que tu traz, porque tu sabe muito bem, mas depende, não precisa ser yoga, pode ser outra ferramenta. Mas é o desenvolvimento pessoal, de entender uma mentalidade, de entender que não é porque a pessoa te disse não que o problema é com você. Eu queria só fazer um parênteses, que o meu filho Benício, ele tem 5 anos e ele me acompanha, né? Diariamente, especialmente agora no período de férias, ele tá sempre na loja. É muito engraçado, assim, que ele com 5 anos ele já entende, que ele diz pra mim: mãe, eu vou trabalhar com você, né? Quando eu fizer 18 anos eu vou fazer as entregas da loja. Que coisa mais querida. E ele tem uma coisa dele, assim, a gente foi pra praia esses dias e ele pegou conchinhas e ele trouxe pra casa e disse pra mim: mãe, eu vou vender essas conchinhas. Isso aí. Aí eu fui lá, comprei uma caixinha com divisórias, assim, uma maletinha. A gente botou aquelas conchinhas e a gente fechou e ele saiu, obviamente, pros avós, assim, pros amigos. Mas ele já aprende, já vai aprendendo já estimula. De querer o empreender, isso tem tudo a ver. Fazer vela, fazer um colarzinho, pipoca, fazer ele já pipoca, me falou que ele quer uma maquininha de pipoca para vender pipoca. Isso faz parte, isso dá para fazer com esse povinho na escola fundamental. Com certeza. Com certeza. E já por que tu não pode começar nas séries iniciais, que nem o Benício com 5 anos que tá lá querendo fazer pipoca? E pegar uma coisa que tu dissesse agora, venda é o maior medo. Eu não sei vender, eu sei, porque a escola, de maneira geral, elas não formam vendedores, elas formam executores. Empregado. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou mecânico, mas aí eu espero ser comprado, eu tenho que bater na porta, aí dá um medo. Então, venda faz parte desse processo de falar, assim, eu tenho que ter domínio pessoal, tem que ter autoestima, é desenvolvimento pessoal. Autoconfiança, né? E a autoconfiança só vem desse lugar de domínio próprio, porque nem sempre a gente vai estar em lugares receptivos. Então, como é que eu me comporto? Eu preciso saber lidar comigo mesmo internamente, só né? Uma perguntinha agora. As entidades de classe de Montenegro têm sido omissas em relação ao empreendedorismo ou pouco atuantes? Como eu trouxe, né, o meu irmão de 13 anos tem uma matéria na escola que é a Escola da Vida, o desenvolvimento da vida. Eu acredito que é um começo, mas que precisa de um olhar mais que engaje mais os alunos. Então eu acredito que a escola já está mais do que na hora de tirar o aluno da alienação de só ir na escola e só ir na casa dos pais e levar ele para as empresas, por exemplo. Você acha, tem 1 minuto só, por isso que eu vai lá. Eu acho que sim, que a gente pode ser feito mais, que talvez seja um pouco omisso nesse sentido em relação ao empreendedorismo. Que a gente pode e tem oportunidades de conseguir fazer diferente, desde que empreendedores também estejam dispostos a se envolver para que as coisas aconteçam. Nós temos pouco tempo, eu só vou fazer o encerramento agradecendo muito a vocês duas, mas assim, acho que cabe a vocês, mulheres empreendedoras, fazer algum projeto que transforme. Não estou dizendo que vocês não transformam, não é uma reunião de cafezinho, eu sei que não, mas é uma reunião que vocês têm que gerar essa capacidade de transformar E eu falo geração Z porque esse é o meu foco agora. Assim, a gente tem que dar o toque neles, parar através do yoga, parar através da PNL, não importa,
a ferramentas parar. Eu acho que vocês têm um poder muito forte de trabalhar com isso. Topam? Concordo, com certeza. Então prometam ali que eu quero ver depois. Eu vou comprar. Vamos nos comprometer junto à confraria, aos grupos de mulheres empreendedoras, a trabalhar, né, a desenvolver um projeto em relação voltado a essa questão do empreendedorismo com os jovens. E mulheres empreendedoras são muito convidadas a estarem na mesa da confraria junto conosco, também trazendo as suas ideias, as suas dores e as suas conquistas para que a gente possa crescer juntas. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Xana, Eu agradeço. Obrigada. Thaisa, 10. Até a próxima. Abração.